Na aula de hoje, nós vamos resolver as questões da prova. Eu pediria que vocês pegassem as provas e acompanhassem a solução. E caso tenha alguma dúvida no final, precisar fazer uma revisão, basta me pedir. Se você tiver base no que você está falando, com o que nós vamos resolver hoje, eu faço a revisão dessa prova. Tá ok? Não precisamos formalizar essa questão da revisão. Então, nós temos que, teoricamente, deveríamos entregar a prova, mas a prova já está com vocês, já avaliei, inclusive, as notas foram razoáveis, né? Foram boas as notas, eu acho que o rendimento foi bom, apesar que a prova estava bastante simples também. Ok? Tem questões de eletrodinâmica que faz parte, né, de pré-requisito para a disciplina desse semestre. Muito bem. A primeira questão é uma análise bem simples de um circuito magnético, básico, bem inicial mesmo. Então, o circuito representado por um eletroímã, na verdade, é um fio enrolado num prego, com uma ligação em série com um resistor, para não fechar um curto, e o sentido convencional da corrente elétrica e a polaridade do ímã que é pedido na questão. Uma questão de múltipla escolha, mas vamos fazê-la parcialmente para a gente poder entender a solução. A pilha ou a bateria gera uma diferença de potencial com polaridade positiva e negativa, polaridade elétrica. Então, eu tenho o elétron saindo da parte negativa da bateria e se deslocando para a parte positiva. Esse é o movimento do elétron. No entanto, por convenção, a corrente elétrica tem um sentido contrário. Seria, teoricamente, o movimento da carga positiva, sabe? Apesar que a gente sabe que a carga positiva não se movimenta. Não é? Então, o sentido da corrente elétrica é de A para B. E o campo magnético? Vamos pensar no fio que está chegando ali no prego, com a corrente subindo ali nesse sentido da cor azul. Se a gente usar aquele recurso da mão direita, né, o polegar sendo a corrente, e os outros dedos o sentido das linhas de campo, nós vamos ter que eles indicam de B para o sentido do campo magnético. Então, o A seria norte, e os campos sairiam de A, as linhas de campo sairiam de A e iriam para B. O norte, então, seria o A. Interpretando as alternativas, né, a gente tem que lembrar que ele pede o sentido convencional da corrente e pede a polaridade do ímã. Bom, nós entendemos que os elétrons fazem o sentido anti-horário olhando a figura de frente e a corrente convencional faz o sentido horário, ou seja, de A para B. Já a polaridade, se a gente for analisar como se fosse uma única espira, veja, a corrente está circulando, olhando de frente o papel, no sentido anti-horário. Então, o campo, a linha de campo magnético estaria saindo do papel. No caso da figura do prego, estaria indo de B para A, gerando o polo magnético norte em A e a corrente indo de A para B. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B, a corrente de A para B, com o norte em A. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: imagine que você está sentado na sala de aula convencional, às suas costas sai um feixe de elétrons. Elétron, lembra que é carga negativa na direção da parede da sua frente, a parede do quadro negro.
Porém, eles são desviados para a sua direita. Podemos afirmar que, vamos pensar um pouquinho, né? Na verdade, podemos usar a regra da mão direita, ou várias, né? Na verdade, seria o produto de vetor. Lembra que eu tenho o produto de B por V gerando uma força ortogonal a esses dois vetores, ok? Vou fazer assim um esboço da sala para a gente poder ter uma ideia e imaginar o fecho de elétrons indo da parede das costas para o quadro negro. Esse fecho de elétron é desviado para a direita, ok? Para a direita. Lembra que, por convenção, análise do corpo de prova, o corpo ou a partícula seria uma partícula positiva. Nesse caso, ela sofreria, hipoteticamente, uma deflexão para a esquerda. Pensando em uma carga positiva, o campo estaria para baixo, porque o produto dos vetores v, velocidade, que é indo para frente, e o campo para baixo, a força ortogonal seria a direita, tá vendo? A direita. Então, o campo, teoricamente, seria de cima, da parede de cima para a parede de baixo, ou do teto para o chão. Porque a carga de prova seria uma carga positiva. Um dos textos que nós temos ajuda a resolver essa questão, né? É usar a tal da regra da mão direita. Apesar de eu não concordar muito, eu prefiro pensar que nós estamos trabalhando com vetor e produto de vetor, né? Com a mão aberta, nosso polegar vai indicar o sentido da corrente, do feixe de elétron. A palma da mão, o sentido da força magnética. E os dedos vão indicar a direção do campo magnético. São três direções ortogonais, na verdade, são três vetores perpendiculares entre si. Como o feixe se desloca para a direita, né, é uma carga negativa, então essa regra se aplica, ou seja, o fecho, as linhas de campo magnético vão da parede de cima ou do teto para baixo. A próxima questão é uma questão que aparece inúmeras vezes em concurso, né? Inclusive em vestibular. São duas espiras, né? O centro no mesmo eixo. A única coisa que elas têm em comum. Numa delas há uma corrente 1, um sentido, como é mostrado ali na figura, tá certo? E a corrente está aumentando com o tempo. E podemos afirmar que o sentido da corrente induzida na espira 2 é. Então vamos pensar um pouquinho, né? Lembrando que quando as linhas de campo têm o mesmo sentido, elas se repelem. Quando tem sentido contrário, elas se atraem, como nessa figurinha, tá certo? Então, pensando na espira 1, como você tem circulando uma corrente no sentido anti-horário, a linha de campo magnético vai ser para cima, né? Faz o polegar e a corrente e os dedos formam as linhas de campo para cima. Essas linhas de campo vão passar pela espira 2, no mesmo sentido que elas estão saindo daqui. Elas vão passar pelo centro dessa espira número 2, induzindo assim uma corrente elétrica nessa espira. Essa corrente elétrica também vai ter esse sentido anti-horário. Vamos pensar agora nas alternativas da questão, né? Bom, qual é o sentido da corrente induzida na espira 2? É o mesmo da corrente 1 e as espiras se atraem.
o contrário da corrente 1 e as espiras se atraem. Ao contrário de 1 e as espiras e a atração entre elas é nula. Ao contrário de L1 e as espiras se repelem. É o mesmo de L1 e as espiras se repelem. Na verdade, como eu vou destacar aqui em vermelho, elas vão ter sentido contrário. As linhas de campo magnético, vão ter sentido contrário. Veja o destaque dessa cor vermelha e da cor azul na espira 1. Elas têm sentido contrário. Então, quando eu tenho linha de campo sentido contrário, elas vão se atrair. Então, veja, eu tenho a direção da corrente no mesmo sentido, tenho uma atração entre as espiras. Alternativa correta é a alternativa A. A corrente tem o mesmo sentido da corrente 1 e as espiras se atraem. Essa próxima questão é bastante interessante porque já é um modelo de um gerador de corrente alternada, que nós vamos ver com mais detalhe mais para frente. Eu tenho uma espira imersa num campo magnético. Ali nós temos o norte na parte de cima, olhando a figura de frente, o sul na parte de baixo. Então, eu vou ter as linhas de campo saindo do norte, indo para o sul. Elas são verticais, tá certo? No sentido de cima para baixo. Então, direção vertical, sentido de cima para baixo. Então, eu vou ter a espira mergulhada nesse campo magnético. A espira é um condutor e tem elétrons livres. Quando esse movimento é no sentido das linhas do campo magnético, ela não sofre força, né? E tampouco sofre qualquer ação sobre os elétrons. No entanto, quando essa direção desse movimento muda, eu vou gerar uma corrente induzida nessa espira. E ela vai ser máxima quando esse movimento for 90 graus em relação ao sentido das linhas do campo magnético. Vamos imaginar agora a espira imersa nesse campo magnético, olhando ali da esquerda para a direita, olhando ela de frente. Então, eu tenho o norte em cima, o sul na parte de baixo, as linhas de campo magnético para baixo. Quando essa espira, né, tiver nessa posição horizontal, não vai gerar qualquer indução elétrica na espira, porque ela está movimentando paralelo à linha de campo magnético. No entanto, quando ela está a espira na posição vertical, eu tenho o movimento relativo daquela parte da espira em relação às linhas de campo magnético, o movimento de 90 graus. É quando eu tenho a maior intensidade, né, em relação da velocidade do movimento da espira em relação ao campo elétrico. Aí eu vou ter vai gerar a corrente induzida máximo. Essa corrente, na verdade, essa diferença de tensão gerada por esse campo magnético, por essa espira, é uma senoidal, positivo, negativo, positivo, negativo. Nós vamos ver o detalhe dessa geração nas próximas aulas. Mas, a princípio, para responder à questão, são suficientes as informações que nós vimos até agora. Então, vamos analisar. O enunciado pede o seguinte: considerar qual a alternativa correta. A primeira diz: o polo norte do ímã deve ficar necessariamente na parte superior e o polo sul na inferior, para que a intensidade da corrente... Uma grande bobagem, né? O motor você pode virar ele, né? Girar. O que importa é a posição dessas linhas e a posição da espira em relação ao campo, né? Agora, se está para cima ou para baixo, não. A segunda afirmação é o seguinte: a corrente elétrica aparece porque varia o fluxo magnético na espira. Com certeza. Quando ele está na vertical, eu tenho poucas espiras, uma pequena variação, praticamente nenhuma variação durante o intervalo, né? E quando eu tenho ele na vertical, eu tenho uma variação, eu passo por várias espiras
muito rapidamente tem uma variação maior. O fluxo magnético da espira varia. Portanto, essa afirmativa 2 é uma afirmativa correta. A terceira é o seguinte, a intensidade da corrente elétrica independe da distância entre as espiras do ímã. Bom, quer dizer que se eu tiver o ímã a 1 quilômetro de distância, vai funcionar do mesmo jeito? Claro que não. A gente viu que essa força magnética é inversamente proporcional à distância. Então, a distância é importante também, muito importante. Então, a afirmação correta é a 2. A questão mostra uma figura e pede a intensidade do campo magnético resultante no ponto P. Ele dá a corrente que passa nos fios retilíneos, a gente tem uma fórmula própria para isso, né? Nós vamos já ver. Ele diz o seguinte, um passa uma corrente de 4 amperes, no outro passa uma corrente de 10 amperes. Nós sabemos que o campo em um determinado ponto é a somatória dos campos gerados por a somatória dos campos, vários campos que atuam naquela região. Então, eu tenho que ter a somatória desses campos. Então, na verdade, eu vou ter que ter o campo magnético resultante, seria o campo magnético gerado pela corrente I1 e o campo magnético gerado pela corrente I2. Então, esse campo magnético resultante é a soma dos dois campos. O campo gerado pela corrente 1, você tem a constante da permeabilidade do meio, 4π 10 a menos 7, que multiplica a corrente, que é 4 amperes, sobre 2π 10 a menos 1. O campo gerado pela corrente 2, também a constante de permeabilidade, 4π 10 a menos 7, vezes a corrente 10 amperes, sobre 2π, 2 vezes 10 a menos 2, porque nós temos 0,2 metros, tá certo? Então, quem tem 0,2 metros tem 10 a menos 1 metros. Portanto, para facilitar o cálculo, a gente coloca o que é comum, usa a regra da distribuição, o que for comum separa. Né? Então eu tenho 4π 10 a menos 7 sobre 2π 10 a menos 1 é comum. Né? Mais 4 sobre 1 mais 10 sobre 2, que é o que sobrou nas equações de cima. Né? Fazendo esse cálculo, nós vamos chegar que a intensidade desse campo magnético no ponto P é de 1,8 10 a menos 5 Tesla. Essa questão trata do campo magnético gerado por uma espira circular. Essa espira circular tem um diâmetro de 5 metros e é percorrida por uma corrente de 6 amperes. Né? E para considerar a permeabilidade do vácuo, né? 4 vezes π 10 a menos 7. Aí a questão de interpretação também, porque veja, ele fala o seguinte, olha, o diâmetro é de 5 metros e na fórmula a variável que entra é o raio, né? Então tomar cuidado na hora de resolver essa questão. Efetuando numericamente esses cálculos, nós vamos chegar ao valor de 4,8π 10 a menos 7 Tesla. Se porventura o aluno calculou, substituiu o π por 3,14 ou usou o π da calculadora, que dá um problema aí de aproximação, não tem problema, dá um valor próximo, não exato, eu também considerei, ok? Importante é a interpretação e a aplicação correta do que nós vimos na teoria. Né?
É claro que nós temos que acertar, quanto mais preciso a exatidão do resultado, melhor. Porém, ele pode ter uma pequena variação em função do qual é a, quantas casas decimais você usou, se você usou todas as casas decimais da calculadora, por exemplo. Esta questão também trata do campo magnético gerado por uma espira. Porém, houve alguns erros recorrentes. Um deles foi a conversão de unidade. É uma espira circular de diâmetro 4π centímetros. E na fórmula tem que entrar em metro, que o Sistema Internacional diz que é metro quilo segundo, tá certo? Percorrida por uma corrente de 4 amperes, né? Considere a permeabilidade do vácuo, que é 4π 10 a menos 7, está dado, eu dei inclusive esse valor para facilitar. Pergunta, qual a orientação e a intensidade do campo magnético no centro da espira? Muito bem. Nós temos a corrente de 4 amperes circulando nessa espira, nesse croquis, né, no sentido anti-horário. E o campo magnético, a intensidade dele, é dada pelo produto dessa constante de permeabilidade vezes a corrente sobre 2R. Então, substituindo, nós temos 4π 10 a menos 7 sobre vezes I, que é 4 amperes, sobre 2R. Veja, ele dá que o diâmetro é 4 centímetros e o raio vai ser 2 centímetros, ou seja, 2π 10 a menos 2 metros, ok? Essa conversão que é importante, que algumas pessoas erraram, alguns alunos erraram. 2π 10 a menos 2, ok? Portanto, nós vamos ter que a intensidade desse campo magnético é de 4 10 a menos 5 Tesla. A última questão fala do campo magnético em uma solenoide de 1 metro de comprimento a solenoide com 500 espiras, 500 voltas, né? Percorrida por uma corrente de 2 amperes. Também, aí, a verdade é a interpretação do enunciado e a aplicação daquele conhecimento teórico e a aplicação da fórmula. Nós sabemos que esse campo é diretamente proporcional ao número de espiras, diretamente proporcional à corrente elétrica e inversamente proporcional ao comprimento, que se ela estiver muito esticada, né, ela não tem, ela diminui a sua intensidade. Lembrando disso, fica fácil resolver e aplicar a fórmula. Portanto, nós temos a corrente que circula nas espiras de 2 amperes, o comprimento dessas espiras, dessa bobina, é de 1 metro, com 500 voltas, com 500 espiras. Substituindo então os valores na fórmula, nós temos a permeabilidade, 4π 10 a menos 7, vezes 500, que é o número de espiras, vezes 2, que é a corrente elétrica, sobre 1, que é a quantidade em metro. Então, substituindo os valores e resolvendo essa equação, nós vamos chegar à intensidade desse campo de 4π 10 a menos 4 Tesla. Ok? Se alguém resolveu numericamente, substituiu o valor de π, mesmo com aproximação ou da calculadora, eu considerei também. Ok? Aí chegamos ao final dessa correção da nossa prova. Se alguém tiver alguma dificuldade, me manda lá a dificuldade para rever a prova, né? Eu vou dar uma olhada, tá ok? Então, até aqui, muito obrigado. Vamos continuar a nossa aula.